Então, pessoal, vamos resolver a lista de exercício, né? Proposto de aula. Falando sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo, né? Considerando que não há interferência diretamente da gravidade. Então, como a gente vai trazer a gravidade presente, a gente pode limitar para que ela fique apenas utilizando a gravidade e desprezando alguma outra força de resistência do ar. Certo? Então a nossa ideia aqui basicamente vai ser trabalhar com vetores e calcular alcances, né? O alcance na horizontal, no plano, né? No solo, como a gente vê aqui no eixo do X aqui, ó. Você vê que uma bola sai daqui, ela percorre uma parábola e cai aqui, ó, no eixo também do X. Então daqui da origem até onde ela caiu, ela tem um tamanho, né? Uma distância. Então aí é o que a gente chama de alcance. Já quando ela é jogada para cima, ela vai subindo, sobe, 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 sobe. Em algum momento ela para e começa a descer. Então, no momento que ela para aqui em cima, a gente vê que ela conseguiu chegar na sua altura máxima. Então, a altura máxima em relação ao solo é o que a gente está se referindo com relação ao eixo do Y. Lembrando que a gravidade é uma grandeza vetorial, né? Que ela está indicada aqui para baixo. A velocidade inicial aqui, o V0, também é uma grandeza vetorial e ela está para cima. Igual aqui, ó, tem um jogadorzinho aqui de futebol fazendo lançamento de uma bola e ela vai descrever a mesma trajetória. Um alcance na horizontal aqui, ó, que a gente vê que é o quanto ela vai percorrer no solo, e a altura máxima aqui que a bola vai atingir com relação à orientação para cima, né, do vetor velocidade, que a gente pode colocar um cartesiano e colocar ela no eixo do Y. Certo? Então, basicamente a gente tem a ideia de lançamento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo quando a gente tem uma angulação. Então aqui vai existir um ângulo, né? A gente pode só aqui subentender de cara que aqui a gente tem um ângulozinho aqui, ó. Vou chamar aqui de θ. Esse θ ela vai estar presente na maioria dos casos. Quando ele não vier dado esse valor θ, ele vai dar o seno e o cosseno, aí vocês utilizam para calcular as coisas. Então, o primeiro exercício que a gente tem é o seguinte, ó. Dados os vetores A e B, represente graficamente o vetor 2A mais 3B e calcule seu módulo. Sabe-se que cada lado de um quadrado desse aí mede uma unidade. Então, o que é que a gente tem? Nós temos que o vetor A, que está orientado para cima, ele vai ter duas unidades, ó. Aqui vai ter uma unidade e aqui uma unidade porque é a lateralzinha do quadrado, ó. Então, ele vai ter duas unidades aqui. Já o vetor B só vai ter uma unidade para a direita. Então, aqui também uma unidade. E aí eu quero que você desenhe esse vetor, ó, 2A mais 3B. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Ó? A gente pode fazer o seguinte. Para o vetor A, nós temos o quê? O módulo de A vai ser igual a 2 vezes o vetor de A. Porque eu tenho duas unidades. Mais 3 vezes o vetor B. Então, estou dizendo, ó, calcule o módulo do vetor resultante, né? Com relação a A, para que ache isso aí. Só que para achar isso, a gente tem que descrever quem é A e quem é B. Isso aqui é só a nomenclaturazinha. Então, aqui eu vou dizer que é o módulo de A, né? A gente pode arrumar isso aqui mais bonitinho da seguinte maneira, ó. Para não bagunçar aqui, ficar tudo emendado. Então, vamos botar aqui separado. Então, o módulo de A é 2A e o módulo de B é 3B. Vamos fazer assim que fica melhor para vocês entenderem. Certo? Então tem que achar aí o módulo para o vetor. Aí o que eu estou dizendo? Isso aqui é o que a gente chama de multiplicação de um escalar por um vetor. Eu quero o dobro do vetor A. Só que o vetor A vale quanto? 2. Então aqui vai dar 2 vezes 2. Isso é igual a 4. E o B? O B só vale 1. Ó. Então vai ficar 3 vezes 1 é igual a 3. Então se a gente for desenhar isso, a gente tem
Ó, quem é agora? O vetor A. O vetor A agora, ele vai ser o dobro do que eu tinha antes, ó. Então ele vai ter o dobro. Então vamos supor aqui, a gente tá marcando 1, 2, 3, 4. Pronto, vamos dizer que aqui tem 4 unidades. Que aqui deu 4. E o vetor B deu 3, ó. 1, 2, 3. Então aqui, ó, a gente tem, aqui vai ser o módulo agora, que é o tamanho do vetor 2A. E aqui é o módulo do vetor 3B. E eu quero o resultante. Então o resultante é da onde ele saiu para onde ele chegou. Então vamos mudar só a cor aqui para vocês verem. O resultante vai ser essa linha aqui, ó. Tá um pouquinho torta, mas como eu estou fazendo com o mouse, vocês fazem mais bonitinho aí. Então, o vetor resultante, que eu vou chamar aqui de V, ele começa onde começa o primeiro vetor e termina onde termina o segundo vetor, porque eu uni, ó, eu juntei essa posição aqui, ó, com essa posição aqui, ó, para encontrar resultante. Aí agora sim, se o módulo daqui vale 4 e o módulo daqui vale 9, e aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus fechando aqui. Para achar o módulo do vetor V, né? Um módulo de V, eu vou usar o teorema de Pitágoras, porque aí eu consigo calcular os demais. Então, o que a gente pode fazer? O vetor V vai ser quem? O vetor V vai ser 2A mais 3B. Então, ó, o módulo de 2A mais 3B é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B, do vetor B, também ao quadrado. Então aqui você vai achar o seguinte, ó. Então o módulo do vetor 2A mais 3B vai ser igual o módulo de A ao quadrado. A ao quadrado deu 4 aqui, ó. E o B deu 9. No caso lá era 3. Então aqui vai ficar ao quadrado, aqui ao quadrado. E aqui também ao quadrado. Então 2A mais 3B é igual a raiz quadrada de, porque esse quadrado aqui virou raiz. 4 ao quadrado é 16, mais 9. Então aqui vai dar raiz quadrada de 25, ó. Vou somar 16 com 9, e aqui no final a raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então vai ser 5 unidades. Então o tamanho do vetor, né, que calcula o seu módulo, o módulo do vetor 2A mais 3B, e ele desenhado aqui do lado, ó, ele vale 5 unidades. Esse tamanho aqui azul, isso aqui vai valer 5. Certo? Então isso aqui valeria 3, só que 3 ao quadrado dá 9. Esse aqui valeria 2, 2 ao quadrado dá 4. E aqui você tem o 5. Certo? Então nós temos a primeira questão feita nesse caso. A segunda questão, a gente traz a questão do avião. Então o avião ele sobe com velocidade de 200 metros por segundo e faz um movimento integral com horizontal. Então a gente pode marcar o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Deixa eu pegar uma vermelha aqui. Então você tem um desenho aqui, ó, do plano. Vamos aqui, solo. E aqui você tem um avião voando. Você consegue fazer um avião aqui. Parece ser um golfinho. Ah, está bom. O avião tá mais legalzinho. Então ele vai voar, então ele vai subir aqui, ó, com velocidade de 200. Então podemos botar aqui, ó, V0 é igual a 200 metros por segundo. E ele vai fazer um ângulo de 30 graus, ó, com a horizontal. Faça um esboço da situação. Então o esboço é esse aqui, ó, que vai pegar o voo aqui pra cima.
e determine as componentes da velocidade no eixo x e no eixo y. E é dado o seno de 30 e o cosseno de 30 juntos. Então, a gente vê que as componentes vetoriais, ó, a gente pode até fazer aqui um gráfico mais elegantezinho para vocês entenderem. Você vai ter um eixo, aliás, dois eixos, né? Tem um eixo do y e o eixo do x. Então, você vai ter agora o da velocidade. A velocidade vai ser, aqui no meio, você vai ter um vetor V0, que é da velocidade. Para cá, você vai ter um vetor Vx. E para cá, você vai ter um vetor Vy, ou V0 de y também, se você quiser colocar. Mas identificando que seja no eixo do y, não tem problema se botar Vy ou V0 de y. Mas como é o gráfico, vamos botar V0 de y para partir da origem, certo? Então aqui você vai ter os três vetores, ó, componentes. Então eu quero que você calcule o componente no eixo do x e o componente no eixo do y. Então, para calcular os componentes, a gente já tem as formulazinhas prontas. Quais são elas? Então, vamos lá. Para calcular meu V de x, vai ser quem? Vai ser o V0. Como está no eixo do x, eu vou usar o cosseno. Cosseno do θ. Lembrando que o θ aqui, ó, ele vale 30 graus. Então, Vx é igual a V0, né? O V0 aqui vai valer 200 vezes o cosseno de 30. Então, meu Vx aqui, no final das contas, vai dar 200. Cosseno de 30, ó, vai dar 0,866. Agora é só multiplicar. Vx, você vai encontrar o valor de... Quando eu multiplicar isso aqui, vai dar 173,2 metros por segundo. Então, o que é que eu estou dizendo? Que se esse 200 metros por segundo ele for na diagonal, né, inclinado, com ângulo de 30 graus aqui, ó, nós podemos achar o seguinte, que se fosse diretamente no chão, ele ia com essa velocidade aqui, ó. Aí agora vamos calcular agora se ele fosse em linha reta subindo. Então, meu V0 de y vai ser igual ao V0 vezes o seno de θ. Então, o V0 de y, que é o que eu estou querendo achar, vai ser o 200 vezes o seno de 30. Então, V0 de y, 200 vezes o seno de 30, 0,500. Ou 0,5, né? Quiser ignorar esses zeros aqui, também pode. Então, meu V0 de y vai ser quanto? Vai ser metade de 200. Vai dar 100 metros por segundo. Então, se ele fosse em linha reta, ele adquiria mais ou menos essa velocidade aqui. Como ele está arredondado, pode dar um valorzinho pequeno maior ou menor. Então, para calcular as componentes da velocidade, é calcular quem é meu Vx e o meu Vy no eixo cartesiano. Já aqui, você tem falando sobre um barco. Um barco alcança a velocidade de 18 km por hora, né, em relação às margens de um rio. Quando se desloca nesse sentido da correnteza. E de 12 km por hora quando se desloca em sentido contrário da correnteza. Então, se ele for a favor da correnteza, é 18. Então, vai aumentar, porque a correnteza tem uma certa velocidade ali desempenhando nas águas para levar o barco para o sentido que ela está indicando. Já se for contra a correnteza, vai diminuir a velocidade porque vai ter uma resistência. Então, nesse caso aí vai ser 12. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte. A gente vai usar, né, a velocidade relativa e determinar a velocidade do barco em relação às águas, primeira coisa, em relação às margens. Se tivesse alguém olhando nas margens e uma pessoa dentro d'água, como é que elas veriam essas velocidades aqui? Então, diz o seguinte lá, se você quer achar um valor, então você tem o seguinte, você pode dizer que a velocidade relativa é a velocidade relativa mais a velocidade de arraste. Isso quando for
abaixo. Então, quando ela estiver indo na direção da correnteza. Então, tá aqui abaixo. Se ela for para cima, então a gente vai ter uma velocidade aqui, ó. Vai ter a velocidade relativa também. Só que agora é menos. Como é contra, então menos a velocidade de arraste, que é a velocidade acima. Ou seja, a velocidade de arraste é o da correnteza. E a relativa é o que justamente eu vou querer calcular. E essa velocidade relativa inicial, ó, é a que ela está desempenhando, que é a velocidade normal. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, pelo primeiro caso, a gente vai ver que velocidade relativa mais velocidade de arraste é igual a velocidade que vai para assim, abaixo do rio. No caso aqui é 18. Ó. E aqui nós vamos ver que a velocidade relativa menos a velocidade de arraste é igual a 12, porque ela está contra a correnteza. Então você vai montar um sistema aqui, ó. Então vamos escrever isso aqui para aqui para vocês entenderem. Então vou dizer aqui, ó, velocidade relativa menos velocidade de arraste é igual a 12. Então eu tenho que achar que são essas velocidades, que é a velocidade relativa, que é a velocidade de arraste, para que o valor somado dê 18 e a subtração dê 12. A gente pode chutar os valores, mas vamos resolver pelo método do sistema. Para resolver pelo método do sistema, a gente pode usar alguns métodos interessantes, que é o método da adição. Para adição, tem que achar em um termo em que ele tenha um sinal trocado, né, um sinal oposto, e na hora que eu somar ele dê zero. E aqui a gente vai ver que a gente tem mais velocidade de arraste em cima e tem menos velocidade de arraste embaixo. Então a gente pode somar porque vai ter um oposto aqui. Então, ó, V relativo mais V relativo vai dar 2V relativo. Menos por mais aqui, ó, na hora que eu vou somar do maior entre o menor para a variação do maior, a gente não tem, eles são iguais, ó, são simétricos ou opostos. Então vai ser 0. E aqui 18 com 12 vai dar 30. Então a velocidade de arraste, né, velocidade normal relativa, vai ser igual a 30 dividido por 2. Então vai ser dado a 15 km por hora. Vou ajeitar isso aqui, 15 km por hora. Km por hora. Já se eu pegar agora uma das duas equações aqui, ó, vamos pegar a primeira. Velocidade relativa é igual mais a velocidade de arraste é igual a 18. Então aqui eu posso fazer a substituição, ó. Aqui eu já achei que é 15 e eu estou querendo achar aqui a velocidade de arraste nesse caso. Então a velocidade de arraste vai ser igual a 18 menos 15. Então isso aqui vai dar 3, né? 3 km por hora. Então quais são os dois valores que somado dá 18? Então 15 e 3. E a subtração dá 12, ó. 15 menos 3 vai dar 12. Então a velocidade que relativa com relação a quem está lá, né, em relação às águas, é 15, mas quem está em relação às margens vai ser que a de arraste, que é a de 3 km por hora. Na 4 a gente tem alguma coisa semelhante, ó. Um avião ele voa com altura de 2.000 metros, com a velocidade de 250 metros por segundo. No esteiro que acabou dando pacote. Então, nesse caso, eu quero que você determine o tempo de queda do pacote, a distância que o pacote percorre na direção horizontal até atingir o solo e o modo da velocidade que atinge o solo. Então, vamos imaginar aqui então um avião aqui em cima. Ele está nessa direção aqui, ó. Só que vai soltar um pacote. Então o pacote vai começar a descer isso aqui, ó, até chegar no solo. Então ele vai descrever uma parábola, ó, até chegar no solo.
Então eu quero o tempo de queda. O tempo de queda a gente pode usar o sorvetão. Letra A, a gente pode usar o sorvetão. A gente pode usar o S, né? S é igual. Porque como a gente vai medir isso aqui, ó, depois, o chão, né? Ele vai ter uma distância aqui, ó. Que eu vou chamar aqui de D. Certo? Então, a gente tem o S é igual a S0 mais VO vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Por que GT? Porque eu estou usando a gravidade. Como a gravidade não é dada na questão, a gente pode usar que a gravidade ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. São dados que você tem que saber, porque não vai vir nas questões. Então S0 vai ser 0, porque eu vou começar a contar a partir do momento em que o pacote é lançado. Então, se o eixo cartesiano tivesse invertido aqui, ó, pro chão, aqui você a origem, ó. Então aqui é o 0. E para cá vem o eixo do Y, e aí para cá vem o eixo do X. Ó. Então aqui vai ser 0, velocidade aqui. Apesar de ser, como eu posso dizer, ter uma velocidade aqui o avião, mas eu quero que o pacote não tenha essa velocidade. Então também vai ser 0. E a gravidade que vai ser 10. Ó. Então, no caso aqui, a gente vai saber que o S, 10 por 2 dá 5. 5t ao quadrado. Como eu quero o tempo de queda, então nós sabemos o seguinte, que ele vai percorrer 2.000 metros. Ó. Então 2.000 metros vai ser igual a 5t ao quadrado. Se eu dividir isso aqui, você vai encontrar 400. Ó. T ao quadrado é igual a 2.000 sobre 5. T ao quadrado é igual a 400. T é igual a raiz quadrada de 400. T é igual a 20 segundos. Então o tempo de queda do pacote vai ser de 20 segundos, porque aí eu vou saber quanto o avião vai percorrer e quanto ele vai demorar para chegar ao solo. Então vai demorar 20 segundos. Para achar essa distância D, que é a letra B, a gente vai usar a componente. A distância D vai ser igual a quem? A velocidade que ele está vezes o tempo de queda. Né? A gente vai declarar aqui no eixo do Y. Então D vai ser igual a V0. V0 vai ser 250, que é a velocidade inicial do avião, né, no caso. Vezes o tempo. Vezes o tempo a gente tem que vai ser 20. Então, a distância que vai percorrer vai ser 20 vezes 250. Então vai dar 5.000 metros. Ou 5 quilômetros, né? Se for uma questão de Enem. Tome cuidado que não pode vir 5.000 metros. Pode ser 50 ou 5 quilômetros no caso, né? Ou 5 quilômetros. E na letra C, eu quero o modo da velocidade que ele chega no solo. Então, se ele chega no solo, a gente precisa calcular justamente isso. Qual é a componente vetorial da velocidade no eixo do Y? Porque se ele vai cair, então a gente vai demorar algum tempo e vai ter uma velocidade aqui. Então, primeira coisa, o meu VY, né, vou fazer aqui mais em cima, que a gente vai precisar de um espaçozinho maior, porque a gente vai usar duas fórmulas aqui. Então, a primeira fórmula, VY, né, que é a coordenada do eixo Y, é igual a V0 de Y menos GT, porque ele está contra a gravidade, né, mais contra a gravidade. Se ele está caindo, ele está a favor da gravidade. Se ele está subindo, ele está contra a gravidade. Então, meu VY, né, que é o que eu vou saber quem é, vai ser igual a 0, mais 10 vezes o tempo, no caso 20. Então, VY vai ser igual a 200 metros por segundo. Então, se eu pegasse reto isso aqui, ele ia cair a 200 metros por segundo. E agora a gente vai calcular, basicamente, a resultante da força, da velocidade, para o eixo do Y. Então, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais VY ao quadrado. É uma componente vetorial aqui, ó. Então vai ficar V ao quadrado
é igual a V0. V0 a gente viu que é 250, que é inicial. Mais o VY. Meu VY vai ser exatamente o valor que eu achei, 200. Então V ao quadrado é igual a 250 vezes 250. Então vai dar 62.500. Mais aí 200 vezes 200. 40 mil. Então V ao quadrado vai ser igual 40 mil mais 62.500. Isso vai dar 102.500. V vai ser a raiz quadrada disso aí. Aí quando você for usar a calculadora, né? Nesse caso aqui vai dar uma aproximação. Então a raiz quadrada vai ser aproximadamente 320 metros por segundo. É a velocidade que ele atinge o solo. Lembrando que isso aqui é com relação ao pacote, certo? O tempo de queda do pacote, nós vamos ter a distância que o pacote vai percorrer no eixo do X e a velocidade que ele chega no solo, né? Na hora que ele bater no solo, ele vai ter essa velocidade aqui no final da trajetória, nesse ponto aqui. Quinta questão. Na quinta questão, a gente tem o seguinte: ó. Da beirada de um barranco situado a 39,2 metros de altura. Então vamos começar logo a desenhar aqui, ó. Então vai ter um barranco. Aqui a gente tem um solo. Barranco é aquele negócio, né, que tem os montes, aquele negócio todo. E a altura desse barranco aqui é de 39,2 metros. Em relação ao nível inferior do solo, um garoto chuta uma bola imprimindo a velocidade. Então a bola está aqui em cima, ó. E o garoto é quem vai chutar essa bola para lá. E essa bola vai sair com a velocidade, inicialmente aqui, ó, de 4 metros por segundo, como a questão está dizendo. A figurinha eu não botei, mas eu quero que você desenhe a figurinha. Então você vai imaginar essa figurinha aqui na sua cabeça. Na parte inferior do barranco, a 40 metros da vertical. Então você percebe que na hora que ele chutar a bola, a distância de 40 metros, vou botar aqui, ó, 40 metros do primeiro garoto. Outro garoto vai tentar pegar a bola. Então ó, vai ter outro bichinho aqui no solo, aqui esperando essa bola vir para ele. Então a ideia principal é que ela venha e vá descendo, ó, até chegar no garoto. Determine a que distância, então quer calcular a distância, ó, à frente ou atrás do segundo garoto, a bola chutada cairá. E a dot G igual a 10. Então na hora que essa bola vai cair antes do garoto ou depois do garoto. Essa é a questão. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber é que, como a gente está trabalhando com altura, a gente pode usar a equação do sorvetão, porque a gente pode substituir lá, ó. S é igual a S0 mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos lá, vamos substituir aqui. Esse S é o espaço que a bola vai percorrer, então no caso essa altura aqui todinha. Então tá aqui, ó, 39,2 igual. Aí vamos lá. O S0 é o que vai começar a contar de cima para baixo. Então aqui vai ser 0. Ponto origem, 0. Mais a velocidade da bola. Só que lembre-se, não é a bola em movimento. É na hora que ele vai chutar a bola. Então na hora que ele chuta a bola,
ele vai começar a ter uma velocidade depois que ele chuta. Então, no momento do início do derrapamento, aqui também vai valer zero. 0 vezes t mais a aceleração da gravidade é 10, né? Então 10t ao quadrado sobre 2. Então aqui vai dar 39,2 igual. Aqui vai para zero, aqui vai para zero, 5t ao quadrado. T ao quadrado, se a gente fazer ao pé da letra, né? A conta. Então você vai fazer o seguinte, ó, t ao quadrado vai ser igual a 39,5 dividido por 5. Vai ficar esse valor de t quadrado aqui, ó. Então vai ficar 39,2 ou 0,5 dividido por 5. Então isso aqui vai dar 7,9. E t vai ser a raiz quadrada de 7,9, ó. Se fosse um 9 aqui, a gente já sabia de cara qual era o valor. Mas como não é 9, a gente precisa de uma calculadora para a gente encontrar esse resultado. Então a raiz quadrada de 7,9 vai dar aproximadamente 2,8. 2,8 segundos. Então isso quer dizer o seguinte, que nesse caso, ele vai demorar 2,8 segundos para chegar ao solo. Então isso aqui é o tempo de descida dele, da bola, com relação ao solo. Só que eu quero aqui distância. Quero calcular essa distância aqui, ó, que eu vou chamar ela de... Vou chamar de A, de X, de D. O que você preferir, você pode colocar aqui. Vamos chamar aqui de X. Então, ela vai cair na frente ou atrás do menino. Então, se a gente sabe que ela vai demorar 2,8 segundos, para calcular esse X, é bem simples, ó. A gente vai usar o valor da velocidade, né, que é 4, vezes o tempo de descida, 2,8. Então, a distância que vai percorrer vai ser quanto? A gente vai achar um valor, na hora que eu multiplicar 4 vezes 2,8, de 11,2. Então, eu achei o tanto que a bola vai andar. Então, nesse caso, qual vai ser a distância que a bola vai cair? À frente ou atrás? Ora, se eu achei que é 11, e 11 é menor do que 40, vai cair na frente, né? Então, ó, como 11,2 é menor que 40, ela cairá na frente. Se fosse maior que 40, ia cair atrás, né? A frente do menino é essa daqui. Cairá na frente. Logo, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar qual foi a distância que ela caiu. Então vai ser 40 menos o valor que eu achei lá, 11,2. Então na hora que eu fizer essa conta aqui, vai ser 28,8 metros. Então a distância que ela caiu foi uma pequenininha aqui, ó. Foi mais ou menos daqui até aqui, ó. Ou seja, ela fez esse negócio aqui, ó. Ela caiu na frente do menino, né? Então aqui vai valer 28,8. E aqui, né, o que faltou para chegar no menino foi 11,2. Então ela cai bem à frente do menino, na posição de 28,8 metros. Né? Vocês coloquem aí para depois não se perderem na questão. Na questão número 6, a gente tem um exemplo parecido com essa 4. A 4 com a 5, né? A gente tem um tempo de voo. É o seguinte, ó. No lançamento oblíquo de um projeto, a altura máxima é de 20 metros. Então, ó, a gente vai pegar um objeto aqui, vai jogar ele para cima e ele vai descer. E eu já estou dizendo que essa altura máxima aqui, ó, é de 20 metros. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade escalar, então nesse caso a velocidade escalar é 5. Então V0 aqui em cima,
ela vai valer 5. No caso VY, né? Eu vou chamar aqui de VY porque a gente vai ter um ponto, né, na trajetória da escala Y. E esse V0 vai ser o que ela saiu daqui, ó. Vamos botar mais bonitinho aqui. V0 é o que ela sai daqui. E VY é o que ela alcança aqui nessa trajetória. Certo? Então ela é um ponto do eixo do Y. Então a gente vai ter um Y aqui. Vai ter um X aqui. Para a gente achar quem são as componentes. Então, desprezando a resistência do A e adotando G igual a 10. Então, se eu precisar da gravidade, eu tenho 10. Determine, letra A, eu quero o tempo total do movimento e o tempo de subida. Então, na letra A, a gente vai fazer o seguinte. Ó, a gente precisa achar esse tempo de subida. Porque se eu quero o tempo total do movimento, vamos botar aqui, ó, tempo total, ele vai ser exatamente 2 vezes o tempo de subida. Por quê? Porque, ó, se ele demora 5 segundos para subir, ele vai demorar 5 para descer. Então, o tempo total é 10. Então, se o tempo de subida foi 5, o total vai dar 2 vezes 5, que é 10. Então, a gente vai ter que achar primeiro o tempo de subida, para depois achar o tempo total. Para achar o tempo total, é só usar a equação do Vovoateu, só que agora para o eixo do Y. Vy é igual a V0 de Y menos GT. Por que menos GT? Porque nessa primeira parte é menos a gravidade. Na segunda parte é mais a gravidade. Então, o V0 de Y, a gente já tem ali que a questão nos deu, mas a gente considera que é zero. Por quê? Se aqui na questão está dizendo que a velocidade escalar vale 5, a gente vai entender que é com relação ao ponto mais a trajetória. Então, a velocidade escalar é a do chão. Então, eu vou dizer que o Vx aqui, ó, ele vale 5. E o meu VY vale 0. Então vai ficar 0 é igual a V0 de Y. O V0 de Y a gente não tem diretamente por conta da equação. Mas a gente precisa calcular isso. De que forma? Nós sabemos que o V0 de Y é igual a quem? É igual ao V0 vezes o seno de θ, do ângulo. Só que a gente não tem o ângulo também. Mas nós sabemos que, pela ideia da gravidade, né, a gente pode achar o seguinte. Se a gente precisa calcular esse valor e não tem as componentes, a gente vai usar a segunda formulazinha que a gente viu que também pode achar a altura máxima. Então, vamos botar aqui como observação, que a altura máxima é igual. Aí agora vem lá a questão, é V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Tudo isso dividido por 2 vezes a gravidade. E nós já temos algumas coisinhas aqui, ó. A altura, ela vale 20. Beleza. A gravidade vale 10. Então aqui 2 vezes 10 também vale 20. E aqui eu tenho isso aqui, ó. Então na hora que eu fizer a multiplicação cruzada, ó, esse por esse e esse por esse, então vai ficar, ó, V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ é igual a 20 vezes 20, ó. 20 vezes 20. Só que esse quadrado aqui pode simplificar numa raiz, ó. Então vai ficar V0 vezes o seno de θ é igual a raiz quadrada de quem? Aí 20 vezes 20. Só que 20 vezes 20 é 20 ao quadrado, ó. Porque eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, ó. E quando o índice aqui da raiz for igual ao expoente, ó, ela morre. Então saiu quanto? 20. Então, ó, o que quer dizer, ó? Que V0 vezes seno de θ vale quanto? Vale 20 metros por segundo, que é justamente isso aqui que eu tenho, ó. Então vai dar 20 metros por segundo. Então aqui vai dar 20. Menos 10 vezes o t. Então, ó, 10t é igual a 20. E o tempo é igual a 20 sobre 10. Então aqui vai dar um tempo de 2 segundos.
Então, se é o tempo de subida aqui vale 2, o tempo total vai valer 4. Então, ó, 2 vezes 2, eu vou ter 4 segundos como resposta. Então, se o tempo de subida vale 2, o tempo total vai valer 4. Na letra B, eu quero achar a velocidade escalar de lançamento. Então, vou calcular quem é o V0 e qual é o alcance do lançamento. Calcular aqui, ó, esse valor que ela subiu e desceu aqui, ó, que eu vou chamar aqui de A. E aí a gente vai precisar fazer o seguinte: primeiro achar essa bendita velocidade que a gente não sabe quem é. Então, nesse caso aqui a gente vai usar o seguinte, ó, a gente vai usar as componentes vetoriais. Então, ó, o V0, que é o que eu quero achar, é igual ao meu V0 de Y, né, porque é na componente vertical, mais a componente horizontal, ó, meu Vx ao quadrado. Então, ó, o V0 ao quadrado vai ser igual V0y ao quadrado, ó, vai ser 20 ao quadrado, que foi o que eu achei, mais Vx a gente viu que era 5, ó, então 5 ao quadrado. Então, V0 ao quadrado vai ser igual 20 vezes 20 dá 400. 400 mais 5 ao quadrado, que é 25, vai dar 425. Então, meu V0 vai ser igual a raiz quadrada de 425. Então, na hora que eu fazer a raiz quadrada de 425, isso vai me dar um valor aproximado de 20,6. 20,6 metros por segundo. Para achar o alcance agora, já que eu tenho a velocidade inicial, ó, bom demais. Então aqui, ó, A é igual a Vx vezes o tempo total, porque é o tempo de lançamento do objeto. Então quem vai ser meu Vx vai ser 5 e o tempo vai ser 4, que é o tempo total, que eu achei ali, ó. Então o alcance na horizontal vai ser de 20 metros. Então, beleza. A gente achou a velocidade inicial, V0, e nós achamos o alcance horizontal. E na letra C eu quero, ó, o ângulo de tiro. Então, o θ aqui, ó. Qual vai ser esse valor de θ aqui? Expresso por uma função trigonométrica. A gente vai usar tudo em função de seno ou cosseno. Como a gente já tem o valor do V0, a gente pode colocar qualquer um, mas vamos colocar o cosseno aqui. Cosseno de θ. Por que cosseno de θ? Porque vamos lá, meu Vx é igual a V0 vezes o cosseno de θ. Essa aqui é a fórmula. Só que se eu quero achar um ângulo de tiro em função trigonométrica, vai ser o cosseno. Então o cosseno vai ser igual ao meu Vx dividido por V0. Então o meu Vx aqui vai ser 5 e meu V0 vai ser 20,6. Então aqui vai ser 0,24 quando você dividir aí, ó. Aí lá você teria que ter uma tabela para consultar quanto é que vale o cosseno do ângulo lá, que vai valer 0,24, né? A gente vai ter que usar uma tabela trigonométrica, mas aí eu não vou pedir isso na prova porque foge um pouquinho desse conteúdo. Mas se você tiver curiosidade, eu posso mostrar a tabela trigonométrica e a gente vê qual é o valor do ângulo. A gente pode até colocar como uma atividade adicional ou uma questão na prova, mas consultando a tabela periódica, a tabela trigonométrica, né? A tabela periódica é lá da química, não tem nada a ver com isso aqui. Você podia também usar a questão do seno, né? A questão do seno, a gente ia ter outra componente, outro valor, ó. V0 de y é igual a V0 vezes o seno. Então, o meu seno vai ser igual, isso aqui é a letra C, né? Eu esqueci de botar. Seno de θ vai ser igual a V0 de y sobre V0. Então, aqui, ó, eu vou achar o valor do V0 de y, que foi quanto? Foi 20, sobre o V0, que é 20,6, ó. Então, aqui vai dar o valor do seno do ângulo que eu estou trabalhando. Então, nesse caso aqui, você vai pegar o 20, e vai dividir por 20,6. Isso vai dar 0,97.
É um valor arredondado, mas 0,97. E aí eu vou deixar como desafio para vocês saber qual vai ser o valor do θ. Certo? Se vocês mostrarem aí, eu posso botar um valor de um ponto adicional para quem descobrir qual é o ângulo que tem o cosseno, que é 0,24, e o seno que vale 0,97. Ok? Então fica com uma atividade aí extra para vocês. Na questão 7, a gente tem o seguinte: uma bola está parada sobre o gramado de um campo de futebol horizontal. Numa posição A, um jogador chuta a bola para cima, imprimindo a velocidade V0 de 8 metros por segundo, fazendo com a horizontal um ângulo de 60 graus. Eu poderia colocar essa figurinha aqui, ó, mas a gente vai montar a figurinha. Então você tem um campo, né, um solo, alguma coisa aqui, tem um carinha aqui, e vai estar essa bola. A bola vai sair com a velocidade aqui V0, vai fazer isso aqui. E aí ela vai ter uma altura máxima, H max, e vai ter um alcance. Nós sabemos que o ponto mais alto, meu y vale 0, e o meu vx vai ser a velocidade escalar do móvel. Então, ó, vamos soltar os valores agora. Uma bola chutada para cima, primeira velocidade V0 igual a 8. Então esse V0 aqui, ele vale 8 metros por segundo. Fazendo com o solo, a horizontal aqui, ó, no caso aqui 60 graus. A bola sobe e desce, atingindo o solo na posição B. Então tem uma posição aqui que eu chamo aqui de A, e aqui é a posição B. Certo? Esse aqui não confunde, esse aqui é de ponto, esse aqui é de alcance. Então nesse caso aqui, ó, a gente atinge o solo na posição B. Despejando a essência do ar, qual será a distância entre as posições A e B? Ó? Então eu quero calcular justamente o valor do alcance. Aí eu tenho o valor do seno, né, 160, que foi o ângulo que foi medido aqui, que é o θ. E aqui cosseno de 60, caso eu precise, e a gravidade igual a 10. Então, para a gente calcular esse alcance, eu vou fazer o contrário agora, para vocês entenderem. E primeiro, o alcance, ele vai ser o meu Vx sobre o tempo total do lançamento. Então a gente vai ter que achar quem são esses dois fulanos aqui, ó. Então, para achar o Vx, nosso Vx vai ser o V0 vezes o cosseno de 60, que é pela fórmula. Então meu V0 é 8, o cosseno de 60 aqui é 0,5, então metade de 8 é 4, então aqui vai dar 4 metros por segundo. Eu achei quem é o meu Vx. Beleza, agora falta achar o tempo total. Só que o tempo total, ele vai depender de quem? Da equação lá do Voiateu. Vy é igual a V0 de y menos GT, porque aqui é o tempo de subida. Vou chamar aqui, ó, tempo de subida. Só para a gente diferenciar aqui, ó, T sub. Então, a gente já sabe que esse valor aqui é zero, porque ele vai estar no ponto mais alto, ó, de acordo com o dado, que a gente já sabe. O V0 de y, a gente não tem, então tem que calcular. O V0 de y, quem vai ser? Vai ser o V0 vezes o seno de 60. Então isso vai ser igual a 8 vezes 0,87. Nesse caso aqui, quando você calcular, isso aqui vai dar 7, aproximadamente, né? Aproximadamente 7 metros por segundo. Então a gente achou o nosso V0 de y e achou o nosso Vx, né? Já usamos o Vx aqui. Agora vamos usar quem é V0 de y, que foi quem a gente achou, vai ser 7. Menos a gravidade, que é 10. E agora eu vou ter que achar esse tempo de subida. Então, organizando aqui, vai ficar 10t de subida vai ser igual a 7. Então, o tempo de subida vai ser igual a 7 sobre 10.
Nesse caso aqui, ó, a gente tem 0,7 segundos. Então, esse aqui é o tempo de subida. Mas a gente quer o tempo total, o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, se ele gastou 0,7 para subir, vai gastar 0,7 para descer. Então, vai ficar 2 vezes 0,7. Vai dar 1,4 segundos. Agora sim. Agora eu consigo fazer o nosso alcance. Então, o alcance seria o Vx, que é o valor da velocidade que eu achei, que é 4, vezes o tempo total. O tempo total foi de 1,4. Então, nosso alcance finalmente vai ser 4 vezes 1,4. Vai dar 5,6 metros. Então, aqui eu achei o valor do alcance entre os pontos A e B. Certo? Outra forma de fazer seria usar a outra formulazinha do alcance. Aí vocês tentam fazer essa como exercício. Então, alcance é igual a V0 ao quadrado vezes seno de 2θ, né? 2 vezes o θ, dividido pela gravidade. Você usando essa mesma fórmula aqui, você vai chegar no mesmo resultado. Vai dar lá 5,6, porque aqui o V0 vai valer 8, você substitui isso aqui por 8. O ângulo agora ele vai mudar, porque vai ser 2 vezes 60, vai dar 120. E a gravidade vale 10. Aí calcula o seno de 120 lá, como vocês vão calcular, né? Que ele é um arco simétrico de 60, vai dar 0,87, né? E aí quando você fizer as contas, vai dar justamente o valor de 5,6. Tem que dar igual, tanto por a forma do alcance normal, como essa forma aqui que é a simplificada ou reduzida. Tem que dar 5,6 metros. Aí fica como exercício para vocês fazerem, para verificar se esse valor está correto. A número 8. A número 8 diz o seguinte: dois rapazes brincam de tênis na praia. Um deles dá uma raquetada na bola a 2,45 metros de altura. Então, ele vai dar uma raquetada aqui, ó. Ele dá um pulo. E aqui a bolinha, ela vai estar a 2,45 metros de altura. Então, ó, ele vai raquetar isso aqui para essa direção. E a bolinha, ela sai com 72 km por hora. A gente sabe, né, que tem que converter isso aqui. Eu vou ter que dividir por 3,6 para achar 20 metros por segundo, que é a velocidade que eu vou trabalhar aqui na questão. Qual deve ser a velocidade mínima do outro rapaz? Que ele vai estar situado a 20,3. Então, o outro rapaz aqui é que vai pegar a bola. Vai estar aqui, ó, uma raquete na mão. Vai estar a 20,3 metros à frente do primeiro. Para que ele consiga parar a bola antes que ela bata na areia. Então ele vai ter que conseguir que faça essa raquetada. Então, se essa bola vai descer, né? Vai descer um pouquinho, até ela atingir aqui, ó. Nós temos o eixo Y para cá. E aqui você tem o eixo Y para cá. E aqui a velocidade inicial da bolinha, né? Que eu vou chamar de V0. Pois bem, então a gente vai ter que achar o seguinte. Primeira coisa, o tempo de queda. Quanto tempo vai demorar para a bolinha bater na raqueta aqui, ó, dada essa distância. Então, o tempo de queda. Tempo de queda. Tempo de queda, você vai ter lá a equação sorvetão reduzida. S é igual a 1/2 de GT ao quadrado, que é a equação reduzida que a gente já fez vários exemplos. Então, se eu tenho uma altura de 2,45, é igual a 1/2 de 10t ao quadrado. Então, 2,45 é igual a 5
t ao quadrado. Então, t ao quadrado vai ser igual a 2,45. Tudo isso dividido por 5. Aí, vamos dividir agora para ver quanto é que dá esse valor. Então, vai ficar 2,45 dividido por 5. Dá 0,49. Então, tempo ao quadrado vai dar 0,49. E o tempo é raiz quadrada de 0,49. Quando eu calcular isso aqui, eu vou encontrar que tempo vai ser igual a 0,7 segundos. Então, nesse caso, é o tempo de queda. No caso, é o tempo de descida. Só que a gente precisa do alcance. Quanto é que ela vai alcançar aqui se ela demora esse tempo aqui para cair? Né? Ela demora para cair essa altura. Provavelmente vai ser antes do rapaz. Então, a gente pode definir aqui, ó, que o alcance que a bolinha vai ter em x, né? A gente pode fazer o seguinte: o x ou o a vai ser o que ela vai alcançar aqui, ó, ou mais ou menos, vai depender da situação. Então, vai ser o v0 vezes o tempo total, ou o tempo de descida, no caso, né? Como só quero que ela já está descendo, não precisa somar os dois tempos, só apenas um resolve. Então, nosso alcance vai ser igual ao V0, que é 20, vezes 0,7. Então, eu vou calcular 70% de 20. Isso vai me dar 14 metros. Então, a bolinha ela vai cair muito antes, a 14 metros de distância. Então, esse rapaz aqui vai ter que andar para frente para rebater essa bolinha. Então, é essa velocidade que ele deve ter para que ele chegue nesse espaço aqui. Então, nós sabemos que a distância que ele vai ter que percorrer vai ser a total que ele está, que é 20,3, menos o tanto que ela vai cair, né? Se a bola for cair aqui, mas bem aqui para frente, ó, vai ter que correr para frente. Então, menos o valor que eu tenho lá, que eu encontrei, que é 14. Então, aqui você vai ter 6,3 metros. Então, vai ter que correr 6,3 metros. Como ela vai cair em 7 segundos, o delta T é igual a 0,7. Então, logo, a velocidade que ele vai imprimir vai ser a distância dividido pelo tempo. A distância aqui vai ser 6,3 e o tempo 0,7. Então, agora, quando você for dividir aqui, ó, 6,3 por 0,7 vai dar 9 metros por segundo, que é a velocidade final. Então, a velocidade que o rapaz vai ter que sair da posição dele, que vai ter lá no 21,3 para ir para 14, então você vai ter que andar 6,3 em 7 segundos, vai ser de 9 metros por segundo. Certo? Lembrando que geralmente eu coloco sempre uma questão dessa na prova para vocês analisarem as questões e fazer os cálculos de acordo com os esquemas. Então, o importante é desenhar e saber os cálculos que vocês estão fazendo. E aqui, para finalizar, a gente tem a última questão. Na última questão, nós vamos usar alguns conceitos que a gente já viu, só que agora é um problema mais complexo, porque ela está trabalhando com todo o contexto do conteúdo agora. Então, ó, até os experimentos de Galileu Galilei, né, que ele foi digamos, um dos pais, né, da física aí, pensava-se que quando um projétil era arremessado, o seu movimento devia-se ao ímpetus. Então, o movimento dele era como se fosse um impulso, né, o qual mantinha o projétil em linha reta e com velocidade constante. Quando o ímpeto acabasse, o projétil cairia verticalmente até atingir o chão. Então, aquela história, você chegou no momento mais alto da trajetória, esse ímpetus, né, que era uma grandeza, ele zerava e o objeto começava a cair até chegar no chão ou no solo. Galileu demonstrou que a noção de ímpetus era equivocada. Consideremos que um canhão dispara projéteis com uma velocidade de 100. Então, a gente tem a velocidade de 100. Fazendo um ângulo de 30 graus, isso aqui é graus, né? W não, é graus. É uma bolinha aqui em cima, ó, com horizontal.
Dois artilheiros calcularam a trajetória de um projétil, um deles Simplício, utilizando a noção de ímpetos, e o outro Salviati, que usava as ideias de Galileu. Os dois artilheiros concordavam apenas em uma coisa: o alcance do projétil. Então, os dois só chegaram no consenso que era possível calcular esse alcance. Considerando raiz de 3 igual a 1,8 e gravidade igual a 10, e despreze o atrito com o ar. Letra A, qual é o alcance do projeto? A gente vai ter que calcular isso. E na letra B, qual é a altura máxima alcançada pelo projétil? Então, a primeira coisa é montar esse esquema. A gente tem um canhão e vai disparar um projétil. Então, ele vai ter um alcance aqui, vai ter uma altura máxima, vai ter uma velocidade aqui de início que vai ser V0, que vale 100. Vou ter a componente vetorial da vertical aqui, ó, que vai ser meu V0 de Y, e vou ter a componente vertical aqui no chão, ó, que eu vou chamar de Vx, vetorial Vx. E aqui, se fosse necessário, colocar o ângulo θ aqui de lançamento, só que eu não vou precisar agora porque eu já sei que é 30. Vou precisar calcular porque eu sei que é 30. Então, para calcular o alcance desse projétil, né, mesmo que a questão não deu, a gente tem que saber o seguinte: como o ângulo é de 30 graus, a gente vai usar o seguinte, vamos estar aqui com uma observação. O seno de 30 é igual a 1/2, que é igual a 0,5. A questão não deu, mas a gente tem que saber. O cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Como a raiz de 3 aqui vale 1,8, eu disse aqui por 2, então vai dar 0,9. E a gravidade, se eu precisar, ela vai estar para baixo aqui, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para calcular essa letra A, vou chamar aqui letra A. O desenho é seguir o mesmo para os dois casos. Primeiro tem que calcular quem é o meu V0 de Y, que eu vou precisar do tempo de subida. Então, ó, V0 de Y é igual a V0 vezes o seno do ângulo, no caso o seno de 30. Então, o V0 vale 100 e o seno de 30 vale 0,5. Então, metade de 100, isso vai dar 50 metros por segundo. Então, achei isso aqui, eu posso achar o tempo de subida como? Se eu sei que no ponto mais alto da trajetória, o meu VY vale 0, a equação do meu voo é a T. Ó. VY é igual a V0 de Y menos GT. 0, o V0 de Y achei que é 50 e a gravidade é 10. Então você vai perceber que aqui, ó, eu vou colocar 50 é igual a 10T. T vai ser igual a 50 dividido por 10. T é igual a 5 segundos. Então, esse é o tempo de subida. O tempo total, vou chamar aqui, ó, isso implica que, vou fazer logo tudo aqui. O tempo total vai ser 2 vezes 5. No caso aqui, vai me dar o valor de 10 segundos. Só que para o alcance, né? A gente tem o alcance A. Eu vou precisar do meu componente Vx. O Vx lá. Vezes o tempo total. Só que eu não tenho quem é o Vx ainda. Então, o Vx vai ser igual ao V0 vezes o cosseno de θ. Então vai ficar 100 vezes 0,9, que foi o cosseno de θ que eu achei. No caso, o cosseno de 30, 0,9. Então na hora que eu fizer isso aqui vai me dar 90 metros por segundo. Então agora sim, eu vou colocar 90 vezes 10. No caso aqui, ó,
o alcance desse projeto, né, do canhão, foi de 900 metros. Certo? Então, calculei as componentes aqui. Calculei componente. Calculei isso aqui, que é o tempo de subida. Tempo de subida. Componente V0 de Y. Aqui eu calculei Vx. E aqui eu calculei o nosso alcance, que é o que a questão está pedindo. Que era o alcance do projeto ou do tiro que eu tô mostrando. E na letra B, eu quero a altura máxima alcançada pelo projeto, calculada por um e por outro. Então, para a altura, a gente já tem uma coisa interessante, que é a equação do sorvetão. Só que agora eu vou voltar ela com relação ao eixo do y. Então, vai ficar y igual a y0 mais v0 de y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Então, nesse caso aí, a gente precisa apenas achar essa altura. A gente vai ter a altura, que eu vou chamar aqui de h. Y0 vai ser 0, então isso aí cai fora. V0 de y foi o que eu achei lá na questão, foi 50. Vezes o tempo, que foi o tempo de subida. Nós vimos que o tempo de subida foi de 5 segundos. Menos, gravidade vale 10. O tempo, a gente vai ver que é 5 também, que é o tempo de subida, 5 ao quadrado, sobre 2. Então, H vai ser igual a 50 vezes 5 dá 250. 10 dividido por 5, por 2 dá 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, nossa altura máxima aqui, ó, vai ser igual a 125 metros, que é a metade. Pronto, eu achei a altura máxima, calculado utilizando os conceitos de Galileu. Pelo outro, a gente podia usar a questão lá do triângulo. Então, ó, então lá tem um triângulozinho aqui, um ângulo aqui de 30, e eu quero essa altura aqui, ó. Vou botar aqui de H. E eu sei que o nosso alcance aqui no chão foi de 900. Então a gente pode calcular o seguinte, ó. Como eu tenho o cateto oposto, né, que vocês vão ver isso aqui, quando eu tenho a relação dos dois catetos, vou usar uma coisa chamada de tangente. Então, tangente de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que é H, sobre a distância, né, que ele vai percorrer. Então, H sobre 900. Só que tangente de 30, na tabela, vai dar raiz de 3 sobre 3. Ó. Como eu estou arredondando ali para 1,8, isso vai me dar 0,6. E agora eu vou usar 0,6 igual a H sobre 900. Então, meu H aqui, ó, finalmente, vai ser igual a 900 vezes 0,6. Isso vai me dar um valor final de 540 metros. Certo? Então, essa distância aqui era calculada usando a história do ímpeto. Que ele não calculava tudo, era só em linha reta. Ele imaginava que todo o conjunto em linha reta, ele não tinha essa parábola. Aqui, ó, ele vai usar a parábola, que é o princípio de Salviati, né? Que Salviati vai usar, que é a questão da ideia de Galileu. Já esse outro é se fosse tudo em linha reta, ó. Ele não sequer parava nem caía, ele continuava longe até o tempo que ele achasse necessário para cair. Então ele subia e espencava de vez, no chão. Então ele achava esse valor aqui de 900 metros. Então você percebe que a abordagem de Galileu aqui, ó, usando a ideia de Galileu e a ideia normal do ímpetus. Então isso aqui seria a ideia do ímpetus. E aqui a ideia normal usando
o arco de parábola, né? Isso aqui foi por Simplício e o outro foi de Galileu. Certo, pessoal? Então a gente encerra por aqui. Até um próximo momento.